Cruzmaltinos e Cruzmaltinos do nosso Brasil, você está no canal Jornal Vasco, me chamo Diogo Costa, estou aqui para deixar você bem informado de tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco da gama, beleza, galera? Bora para as notícias, porque aqui é papum e hoje está lotado de notícias bacanas aí nesse segundo girão. O Vasco, né, começando com a notícia não tão bacana assim, mas vamos lá. O Vasco foi condenado na justiça aí a pagar 250 mil para o coordenador científico Daniel Gonçalves. Hoje ele atua no Palmeiras, ele cobrava uma dívida do Vasco para mais de R$1 milhão e com isso ele entrou na justiça e tal, e a justiça entendeu que desse valor cheio que ele estava cobrando apenas 200, apenas não, que é dinheiro pra cacete, mas 250 mil reais ele deveria receber, e o Vasco foi condenado a pagar essa dívida ao Daniel Gonçalves. Não sei se o Vasco vai correr, não sei se cabe recurso, porém o Vasco já está se movimentando ali com o seu jurídico, ou para recorrer, ou para poder estar pagando essa dívida. Beleza? Segunda notícia de hoje, Paulo Henrique está regularizado no BID da CBF e também no da Ferj, e com isso já pode atuar na próxima partida do Campeonato Carioca e também da Copa do Brasil. E foi escrito na tarde de hoje e já aparece lá no BID o contrato dele lá com o Vasco da Gama, que é de empréstimo até o final desse ano. Vamos falar um pouco aqui agora da polêmica do dia. Lelê assinou um pré-contrato com o Fluminense, né? A gente estava noticiando ontem que o Lelê estava muito próximo de acertar com o Vasco, porém o Fluminense tomou a frente ali e acabou levando o jogador. Para mim, né, pelo que eu tô vendo aqui, pelo que foi dito, pelas notícias que a gente escutou, por tudo aquilo que já estava acertado, foi uma molecagem que aconteceu aí. Eu particularmente não faria, né, mas o jogador pensou no lado dele e foi pro Fluminense, né? Mas eu acho errado dar uma palavra e não cumprir essa palavra. Foi o que ele fez, ele juntamente com seus empresários, né? Mas vou deixar aqui uma fala do Paulo Brax, aonde o Paulo Brax resume bem e bem mais educadamente que eu essa situação. Abre aspas para Paulo Brax: convidamos o Itaboraí Profut, detentor dos direitos do atleta, e o staff do jogador para uma reunião no CT. Nesta reunião, fizemos um acordo que tivemos a palavra sobre a transferência após o encerramento do Campeonato Carioca. Na última semana, fiquei ciente da informação de que a mesma reunião com as mesmas pessoas, com a mesma pauta, foi realizada em outro clube daqui do Rio de Janeiro. O Vasco não vai entrar em leilão por jogador nenhum e não negocia quando a linha não é reta. Dessa forma, não temos mais acordos e estamos fora da negociação, afirmou Paulo Brax. Eu particularmente gostei muito da postura do Paulo Brax, dizendo que o Vasco não ia entrar em leilão por jogador nenhum. E, gente, o Lelê é um excelente jogador, é um bom jogador, mas ele destacou somente no Carioca por enquanto, né? Eu acho que o valor estava acessível para o Vasco, estava legal se ele viesse, porém não é uma contratação que eu falo para vocês, poxa, o Vasco perdeu muito. Não vejo assim. Acho que o Vasco agora, com poder aquisitivo muito mais forte, bem no mercado de contratações e de vendas também, pode buscar jogadores melhores que o Lelê. Porém, eu acho que o Lelê, a partir do momento que ele deu a palavra, o seu agente deu a palavra, o diretor, como eu disse ontem no vídeo passado, no vídeo passado aqui, o diretor do Itaboraí Profut já tinha apalavrado e tinha dado uma entrevista de que ele jogaria no Vasco. Fez esse papelão hoje aí, mas vida que segue, não é um jogador que para tirar o sono do torcedor que perdeu aí pro rival. É um jogador comum, né? Bom jogador, mas faltou a palavra aí. Eu acho que essas coisas do futebol também pesam bastante e o Vasco tá muito certo aí na pessoa do Paulo Brax de não fazer negócio com a galera que não tem a palavra para cumprir. Bola para frente.
O Vasco, São Paulo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense fundaram o movimento pela integridade do futebol. É como se fosse o compliance, né? É um movimento, vai ser um mecanismo que vai ajudar os clubes a ter algo mais para poder oferecer aos seus torcedores, né? O compliance ele funciona dentro das empresas e funciona como uma coisa para você poder respeitar a todos, para você colocar a favor, se colocar a serviço de todos. E isso é bem interessante aí, porque o Vasco já tem isso no DNA. E mais importante que isso é apurar as condutas dos seus dirigentes, seus jogadores. Eu acho que isso é bem bacana, porque evita grandes problemas como um assédio moral, um assédio sexual, enfim, tudo aquilo que a gente já pode colocar aí como uma integridade da pessoa que estiver trabalhando dentro do futebol, dentro desses clubes. Acho bem bacana. Vamos partir para a próxima notícia aqui. O Vasco está correndo atrás aí para poder escrever Manuel Capasso e Andrei até amanhã, né? O Vasco espera ainda o documento da AFA em relação ao Capasso e também do Chelsea em relação ao Andrei Santos, para que eles possam ser inscritos e já enfrentar o Flamengo na próxima rodada. Para encerrar, galera, vamos encerrar aqui agora falando dos 5 próximos jogos do Vasco. O Vasco que pega a Mulambada no domingo às 16h10 no Maracanã. Depois joga em São Januário ainda. Não sei se é São Januário ou fora, mas o Vasco pega o Tum-Tum de Rondônia, né? Caso o Vasco classifique, o Vasco passa aí o ABC ou o Tum-Tum de Rondônia, um dos dois, pela Copa do Brasil. Depois pega o Bangu pela Taça Guanabara para poder encerrar. E caso o Vasco se classifique, aí vem as duas semifinais, dos dois jogos semifinais do Campeonato Carioca. Beleza, galera? Amanhã a gente volta com mais notícias. Peço vocês deixarem o likezão de vocês aí, que ajuda a gente bastante. Se inscrevam no canal e vambora. Beleza, galera? Abraço a todos. Valeu!